Moisés de arrogância. Sim, Moisés, o homem que tinha implorado para Deus não destruir o próprio povo, o homem que se ofereceu para ter o nome apagado do livro da vida, se isso salvasse Israel. E ainda assim, 250 líderes se levantaram e disseram: "Você está se colocando acima de todos." Parece apenas um conflito de liderança, mas não era. No dia seguinte, algo aconteceu que fez o chão, literalmente, deixar de ser confiável. O relato está no livro de Números, e não é linguagem simbólica, mas antes de falar sobre o que aconteceu, você precisa entender o que estava em jogo. Israel não era uma nação organizada em cidades. Eram cerca de 2 milhões de pessoas no meio do deserto, sem sistema político convencional, sem infraestrutura, sem margem para caos. O que sustentava aquela multidão não era força militar, era ordem. Cada tribo tinha posição definida. Cada família sabia exatamente onde acampar. Os levitas serviam no tabernáculo. Os sacerdotes mediavam entre Deus e o povo. E no centro do acampamento havia algo que tornava tudo diferente. Durante o dia, uma coluna de nuvem. Durante a noite, fogo. Não era simbólico, era visível. Deus estava ali. E quando a presença divina é visível, regras deixam de ser sugestões. É nesse cenário que surge Corá, levita, primo de Moisés, da mesma família. Já possuía privilégios que nenhuma outra tribo tinha. Mas para ele, não era suficiente. Ele começou a fazer uma pergunta que à primeira vista parece espiritual. Se todos somos santos, por que só vocês lideram? Soa justo, soa igualitário, soa maduro. Mas há uma diferença entre zelo espiritual e ambição disfarçada. E Corá não estava sozinho. 250 líderes influentes se juntaram a ele. Homens de reputação, vozes com peso político. E quando líderes começam a questionar a estrutura no meio do deserto, isso não é apenas opinião, é risco coletivo. A acusação foi pública. Basta! Toda a congregação é santa. O Senhor está no meio dela. Por que vocês se exaltam? Agora a tensão estava estabelecida. Se Moisés estivesse errado, ele precisava ser confrontado. Mas, se estivesse certo, aquela multidão inteira estava prestes a cruzar uma linha perigosa, e a reação de Moisés foi algo que ninguém esperava. Mas o que aconteceu na manhã seguinte mudou para sempre a forma como Israel entendia autoridade, santidade e limites. E é aí que a história realmente começa. Acenda o incenso e apresente-se diante do Senhor. Arão faria o mesmo, e Deus revelaria quem era santo e a quem ele havia escolhido para se aproximar. Eram 250 incensários, 250 homens prontos para realizar algo que somente Arão tinha autorização divina para fazer. Queimar incenso perante Deus era a atribuição exclusiva do sumo sacerdote. 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, já tinham morrido por oferecer fogo estranho. O precedente estava registrado e era conhecido por todos, mas Corá e seus seguidores decidiram ignorá-lo. Na manhã seguinte, todo o acampamento sabia o que iria acontecer. Cerca de 2 milhões de pessoas observavam 250 homens caminhando em direção ao tabernáculo, com incensários de bronze soltando fumaça nas mãos. De um lado estava Arão com seu incensário, do outro, Corá e seu grupo. A tensão era quase tangível. Datã e Abirão se recusaram a comparecer. Enviaram uma mensagem a Moisés, carregada de desprezo. Você nos tirou de uma terra que mana leite e mel para nos fazer morrer no deserto e ainda quer se tornar nosso chefe. Para eles, o Egito era a terra prometida, o mesmo Egito onde haviam sido escravizados por 400 anos. O ressentimento seletivo distorce a memória e altera a percepção da realidade. Moisés se indignou e pediu a Deus que não aceitasse a oferta deles. Depois,
Foi até Datã e Abirão, que estavam à entrada de suas tendas, junto com esposas, filhos e todos os seus bens ao redor. Os líderes de Israel o acompanharam como testemunhas do que estava prestes a ocorrer. Então, Moisés propôs algo inédito, uma confirmação sobrenatural, clara e impossível de ser manipulada. Disse ao povo: se esses homens morrerem de forma comum, como qualquer pessoa, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo totalmente novo, se a terra abrir a boca e os engolir com tudo o que possuem, então saberão que desprezaram o Senhor. Mal terminou de falar, o chão se abriu. Não foi um terremoto que atingiu todo o acampamento, nem um desastre aleatório. A descrição bíblica é precisa. A terra se abriu exatamente debaixo de Datã, Abirão e suas famílias, debaixo de Corá e de tudo o que lhes pertencia. As tendas desapareceram no abismo. Pessoas caíram gritando na escuridão e a terra se fechou sobre elas. Imagine o som. Rochas se partindo como pano rasgado, gritos de terror ecoando até se perderem no silêncio. Depois, nada. O solo novamente nivelado, como se nada tivesse ocorrido, exceto pelo fato de que famílias inteiras haviam simplesmente deixado de existir na superfície da terra. Os que estavam por perto fugiram em pânico, gritando: "A terra vai nos engolir também!" O medo se espalhou pelo acampamento como fogo em capim seco. Mas essa não foi a única resposta divina naquele dia. O relato diz que fogo saiu da presença do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso diante do tabernáculo. 250 corpos reduzidos a cinzas em instantes, 250 incensários de bronze caídos no chão, ainda soltando fumaça, sem ninguém para recolhê-los. 2 julgamentos simultâneos: a terra para os líderes da rebelião, o fogo para os seguidores. Uma mensagem impossível de ignorar. Aproximar-se de Deus fora dos limites que Ele estabeleceu não é liberdade espiritual, é autodestruição. E há um detalhe ainda mais inquietante. No dia seguinte, menos de 24 horas depois, o povo voltou a reclamar. Murmuraram contra Moisés e Arão, dizendo: "Vocês mataram o povo do Senhor." Tinham acabado de ver a terra engolir famílias e fogo do céu consumir 250 homens. Mas concluíram que Moisés e Arão eram os culpados. A capacidade humana de distorcer fatos evidentes para preservar convicções prévias parece não ter limites. Deus respondeu imediatamente a essa nova rebelião. Uma praga começou a se espalhar pelo acampamento. Pessoas caíam mortas onde estavam, sem aviso. Moisés ordenou que Arão corresse com incenso aceso para fazer expiação pelo povo. Arão se colocou literalmente entre os mortos e os vivos, intercedendo para que o juízo cessasse, queimando o incenso, e a praga parou exatamente onde ele estava de pé. 14.700 pessoas morreram nessa praga, além das que foram engolidas pela terra, além dos 250 queimados pelo fogo celestial. Em menos de 48 horas, quase 15.000 pessoas pereceram porque questionaram a ordem que Deus havia estabelecido para seu povo. E ainda assim, Deus providenciou uma confirmação adicional para encerrar qualquer dúvida restante. Mandou que cada tribo trouxesse uma vara de madeira com o nome do líder escrito nela. 12 varas foram colocadas diante da Arca da Aliança durante a noite no lugar santíssimo. Na manhã seguinte, 11 varas continuavam exatamente como foram deixadas. Pedaços de madeira seca, morta, sem vida. Mas a vara de Arão tinha brotado durante a noite. Produziu botões, flores abertas e amêndoas completamente maduras em apenas algumas horas. Madeira morta, gerando vida instantânea, prova sobrenatural absolutamente incontestável de que Deus havia escolhido a linhagem de Arão para o sacerdócio. Essa vara foi guardada dentro da Arca da Aliança, junto com as tábuas da lei e o música-pote de maná.
memorial permanente da escolha divina e da rebelião que tentou anulá-la por meios humanos. Mas por que tamanha severidade? Porque Deus não simplesmente ignorou a reclamação, deixou passar ou respondeu com um aviso mais brando, uma segunda chance. A resposta está no contexto mais amplo. Israel estava no deserto há aproximadamente 2 anos naquele ponto. Já tinham visto as 10 pragas devastando o Egito. Já tinham atravessado o Mar Vermelho a pé enxuto entre paredes de água. Já tinham recebido água jorrando de rocha sólida, maná caindo do céu toda a manhã, codornizes em abundância quando reclamaram de carne. Já tinham presenciado o Monte Sinai, fumegando enquanto Deus descia sobre ele. Já tinham ouvido a voz divina trovejando os 10 mandamentos. Não eram pessoas sem informação que mereciam paciência extra. Não eram ignorantes que nunca tinham visto o poder de Deus em ação. Eram testemunhas oculares de milagres consecutivos que escolheram deliberadamente questionar a ordem que Deus estabeleceu com suas próprias mãos. E havia outro fator crucial. Israel estava a caminho de Canaã. Em breve entrariam em guerras de conquista contra povos fortificados. Precisariam de disciplina absoluta, hierarquia clara, obediência sem questionamento em momentos críticos de batalha. Uma nação dividida internamente por facções rivais seria massacrada pelos inimigos externos antes de conquistar qualquer território. A rebelião de Corá não era apenas questão religiosa interna, era ameaça existencial à sobrevivência do povo. Se líderes podiam questionar publicamente a autoridade de Moisés e Arão e sair completamente impunes, a estrutura inteira de comando desmoronava. Qualquer pessoa música descontente poderia fazer exatamente o mesmo. Qualquer um poderia formar sua própria facção de acidente. O povo se fragmentaria em grupos rivais, disputando legitimidade enquanto marchavam para a guerra. Deus respondeu com violência cirúrgica para preservar a nação inteira de destruição futura. 15. 000 morreram para que 2 milhões sobrevivessem e cumprissem seu propósito. A matemática divina nem sempre faz sentido na perspectiva humana imediata, mas olhando para trás com distância histórica, a alternativa seria anarquia completa e destruição total nas mãos dos cananeus. Há também a questão do que Corá realmente queria por trás das palavras bonitas. Ele disse que buscava igualdade para todos, que toda a congregação era santa por igual, que todos deveriam ter o mesmo acesso a Deus. Mas suas ações revelavam motivação completamente diferente. Música. Ele não queria eliminar a hierarquia de Israel. Queria ocupar o topo dela. Não queria que todos fossem igualmente sacerdotes. Música. Queria ser ele o sacerdote principal no lugar de Arão. A retórica de igualdade mascarava ambição crua de poder pessoal. E Deus, que vê o coração humano com perfeita clareza, respondeu não apenas às palavras pronunciadas, mas à motivação real escondida por trás delas. Os incensários de bronze ficaram espalhados no chão após o fogo consumir seus donos. Deus deu instruções específicas sobre o que fazer com aqueles objetos manchados de julgamento. Números capítulo 17 registra que Eleazar, filho de Arão, recolheu pessoalmente todos os 250 incensários e os transformou em lâminas marteladas para cobrir o altar de bronze. Cada vez que um sacerdote se aproximava para oferecer sacrifício pelo povo, via aquele bronze brilhando intensamente, memorial permanente, aviso visível e contínuo de que existem limites que não se ultrapassam, aproximações que não se arriscam, funções sagradas que não se tomam para si sob pretexto algum. O altar revestido com o bronze dos incensários, pertencentes a homens consumidos pelo fogo que veio do céu. O local onde sacrifícios eram apresentados para expiação,
agora estava coberto por uma prova concreta do que ocorre quando alguém tenta se achegar a Deus segundo a própria vontade, desprezando os critérios que ele mesmo determinou. A história de Corá ressoa nas Escrituras como alerta constante. No Novo Testamento, Judas menciona os que pereceram na rebelião de Corá como exemplo do juízo divino sobre falsos mestres que se infiltram na igreja. A rebeldia tornou-se uma categoria teológica reconhecida, um modelo permanente de insubmissão espiritual disfarçada de fervor religioso. Mas existe um detalhe redentor que muitos leitores deixam passar. Os filhos de Corá não morreram com o pai. O livro de Números, capítulo 26, versículo 11, declara explicitamente que eles não pereceram quando a terra engoliu sua família. Descendentes de um rebelde tragado pelo solo, permaneceram vivos e, séculos depois, compuseram alguns dos salmos mais profundos e belos do Inário de Israel. Salmo 42, Salmo 44, Salmo 45, Salmo 46, Salmo 47, Salmo 48, Salmo 49, Salmo 84, Salmo 85, Salmo 87 e Salmo 88. Todos atribuídos aos filhos de Corá. Cânticos de adoração sincera escritos por descendentes de um homem que desafiou o próprio sistema de culto estabelecido por Deus. A misericórdia divina atua em níveis que às vezes levam gerações para serem plenamente compreendidos. O pai foi julgado com rigor absoluto. Os filhos foram preservados de maneira surpreendente. Netos e bisnetos registraram salmos que talvez você já tenha cantado sem conhecer sua origem. O Salmo 84, composto pelos filhos de Corá, traz um verso que ganha profundidade quando se conhece o contexto familiar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Descendentes do homem que tentou forçar acesso ao Santo dos Santos, agora exaltavam o privilégio de permanecer à porta em humilde reverência. A rebelião do pai ensinou aos filhos o valor precioso do temor genuíno. O juízo severo gerou nas gerações seguintes verdadeiros adoradores. O que parecia um fim definitivo tornou-se o começo de algo inteiramente novo e restaurador. O deserto do Sinai continua ali. As montanhas permanecem onde sempre estiveram. E em algum ponto daquela imensidão silenciosa, existe um trecho de terra que se abriu e se fechou em um único dia, guardando corpos que jamais foram sepultados por mãos humanas. Não há placa indicando o lugar, nem monumento erguido por peregrinos. A própria terra é simultaneamente sepultura e memorial. Talvez seja exatamente essa a lição. Certas advertências não precisam de estátuas ou marcos visíveis. A própria criação foi testemunha do que aconteceu. O solo que você pisa hoje pertence ao mesmo Deus que abriu o chão há cerca de 3.500 anos. E esse Deus continua habitando no meio do seu povo. A diferença é que agora ele habita em templos de carne e osso. E a pergunta segue ecoando através dos séculos. Com que reverência você trata o lugar onde Deus decidiu habitar?